Olá, galerinha, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gemile Fontinelli e o nosso conteúdo hoje é contra-argumentação. Vamos lá? Primeiro, todas as vezes que nós falarmos de argumento, contra-argumentação, conectores argumentativos, nós devemos lembrar sempre o que é argumento. Isso precisa ficar bem claro na cabecinha de vocês, para que vocês não esqueçam. Porque diariamente, todos os dias, vocês lidam com algum tipo de argumento, ok? Então vamos lá, o argumento. O que é o argumento? É a forma pela qual você tentará convencer quem te ouve ou lê algo escrito por você de que seu ponto de vista está correto. A argumentação é uma ferramenta importantíssima para profissionais que precisam convencer pessoas sobre seu ponto de vista, como advogados, cientistas, pesquisadores, políticos, entre outros. Então, se você já está pensando aí que profissão você quer fazer, o que você quer se formar, então você já começa a pensar a importância desse conteúdo para você. Se você está afim de ser um advogado, vai trabalhar com argumentação. Então, tem que estudar mais a respeito desse conteúdo. Se quer ser jornalista, o jornalista também lida muito com esse conteúdo, que é argumentar a partir de alguns textos que ele pode estar escrevendo. Então, é preciso deixar claro o que é isso para vocês, ok? Então, vamos lá. Contra-argumentação. Se nós temos argumentação, que é o ato de convencer, persuadir alguém que a sua ideia é correta, a contra-argumentação é o quê? Nada mais é do que contestar ou derrubar o argumento opositor. Ou seja, a pessoa jogou um argumento para você e você vai o quê? Contestar aquele argumento. Então, quando você contesta, questiona aquele argumento, você está contra-argumentando. É como a palavra diz, contra-argumentar. Então, tem um argumento e você vai contra aquele argumento, trazendo um novo ponto de vista. É uma espécie de feitiço virou contra o feiticeiro. Ele te jogou um feitiço e você jogou o feitiço dele contra ele, ok? Você precisa, quando você trabalha com a contra-argumentação, você precisa ter uma mente mais aberta, porque você vai sair da caixinha, digamos assim. Você vai parar de pensar igual todos e vai pensar além. Então, você tem que ter uma mente aberta para conseguir planejar, pensar nos seus contra-argumentos. E sempre pensar o quê? Que quando você contra-argumenta, você ataca a opinião contrária. Ao contrário da argumentação, utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos, a contra-argumentação apresenta ideias opostas à argumentação. É aquilo que eu disse. Contra-argumentar é contestar. Ser diferente daquele primeiro argumento. Você vai contra aquele primeiro argumento. Qual a estrutura? Quando você produz um texto que tem contra-argumentação. Primeiro, na introdução, você deve delimitar o tema, o que é aquilo que normalmente as introduções têm. No desenvolvimento, você vai trazer argumentos através de concessões e possibilidades seguidas de argumentos e resultados opostos. Ou seja, na introdução, você inicia seu texto. No desenvolvimento, você pode trazer um argumento e já o contra-argumento no desenvolvimento. O contra-argumento normalmente vai estar o quê? Se é o desenvolvimento no segundo, nos terceiros parágrafos. E aí a conclusão, você resgata o ponto de vista, complementando as suas ideias. Vamos lá para um exemplo. Vejamos só. Lá, ó, tema, vestibular, um mal necessário. A tese, ou seja, qual a ideia defendida pelo autor? O vestibular privilegia os candidatos pertencentes às classes mais favorecidas economicamente. Olha o argumento contrário à tese. A implementação de cotas sociais torna o vestibular mais igualitário, oferecendo condições mais justas de ingresso à universidade para as classes econômicas menos privilegiadas. Nós temos o primeiro argumento. Agora nós vamos para o contra-argumento. Olha,
O conector aí, ó, mesmo que o acesso à universidade fosse facilitado para os candidatos de condição econômica inferior, o problema não seria resolvido, pois a falta de um aprendizado sólido no primeiro e segundo grau comprometeria o ritmo do curso superior. Então, nós temos aí o nosso tema, a tese, que é falando sobre o vestibular privilegia os candidatos de classes mais favorecidas. Aí nós temos o argumento do quê? Que é a implementação de cotas sociais, né? Falando sobre a nossa tese. Aí o contra-argumento, mesmo que, né, fosse facilitado, o problema não seria resolvido. Então ele traz um argumento e logo um contra-argumento. Então, contra-argumentar é isso, galera. Para deixar um pouquinho mais claro para vocês, nós vamos para outro exemplo. Esse tema aí seria sobre o aborto, que vocês sabem que é um tema muito debatido, principalmente nas câmaras municipais, principalmente falando sobre as leis, né? Que no Brasil ainda existe essa questão de trabalhar, se é certo, se é errado, existem questões sociais, religiosas, que acabam divergindo aí, então é preciso trabalhar muito com essa questão do argumento. Por quê? Por que sim? Por que não? Então nós vamos trabalhar isso agora. Olha o argumento a favor do aborto. Olha o que diz. O aborto é uma solução para a gravidez indesejada que evita que uma criança nasça em meios a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiserem concebê-la. Ok? Olha o contra-argumento. O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Então, nós temos um tema, que é sobre o aborto, e aí nós vamos ter o argumento a favor do aborto e um contra-argumento. Ou seja, aquele que acha que não é necessário ter o aborto. Então, nós temos duas ideias opostas a respeito de um mesmo tema. Então, quando você vai tratar de um tema, você precisa ter sempre esses dois lados, pensar dessas duas maneiras. Ah, eu penso dessa maneira, eu acho que eu sou favorável a este tema. Mas o que eu poderia pensar contra? O que não daria certo? Que fatores dentro do meu texto poderiam ser contra-argumentados pelo meu leitor? Isso é um fator muito importante quando você vai escrever sua redação. Você precisa pensar. Por isso que eu disse, você tem que ter uma mente aberta para poder lidar com os dois lados, né? O meu argumento a favor e o meu contra-argumento, ok? Vamos lá exercitar um pouquinho. Nós saímos de um texto em prosa, né? Que é o que nós trabalhamos geralmente, a contra-argumentação, mas você pode visualizar a contra-argumentação dentro de outros textos, como nós vamos poder ver aí nessa tirinha. Vamos lá. Vocês estão vendo a imagem, correto? E aí o menino está comendo, e aí ele diz assim, por que eu preciso comer verduras e legumes? Aí a mãe diz assim, para você ficar forte, você está muito magro. Aí ele vai lá e olha para ela, né, e tal. Aí diz, e por que você está comendo só verduras e legumes? Para emagrecer. E olha a cara dele. Nós podemos identificar um contra-argumento aí? O que vocês acham? Sobre tudo que eu já falei, que nós vamos ter o argumento, que ele vai ser positivo e tal, e o contra-argumento. O contra-argumento é sempre contestar aquilo que a pessoa te disse. O que você acha? Nós vamos ter um contra-argumento aí? Vamos, né? Qual? Ele vai utilizar. Olha a técnica que esse menino utilizou. Ele vai utilizar a mesma pergunta que a mãe dele, a mesma resposta, que ao mesmo tempo a pergunta primeira que ele fez, para contestar aquilo que a mãe dele dizia. Por quê? Nós temos uma situação. A mãe dele diz que ele deve comer verduras e legumes, por quê? Para ficar forte. Só que ele olha para a mãe dele, né? E aí, ela vai dizer, ele olha para a mãe dele e vê a mãe dele forte, né, mais gordinha, e aí ele vai perguntar, se eu estou comendo, ele vai se questionar, ó, se eu estou comendo verduras e legumes
para ficar forte, porque que ela, que é mais forte do que eu, está comendo verduras e legumes? E aí ela responde, para emagrecer. Então ele utilizou a mesma pergunta para contra-argumentar a partir da resposta dela. Então, o seu contra-argumento vai depender muito também do argumento do outro, né? Se você está num diálogo, vai depender do que o outro vai lhe dizer para você contra-argumentar. Mas já no seu texto dissertativo argumentativo, você precisa pressupor, você precisa pensar nas hipóteses de argumentação e contra-argumentação para você poder escrever, ok? Vamos lá para a próxima. 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações, que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. É importante ressaltar, em primeiro plano, de que a forma de controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, da qual não há estímulo ao questionamento. Sob esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Vamos lá para a nossa pergunta. O que nós precisamos aqui? Identificar. Identificar o quê? Identificar o nosso contra-argumento, ok? Identificou. A2. Após a leitura do texto, pode-se afirmar que, normalmente, o contra-argumento é escrito em quais parágrafos e qual o objetivo desse método argumentativo? Olha lá, quando vocês estão visualizando aí, ó, qual é o nosso contra-argumento? Ele está falando sobre a manipulação, falou sobre a internet e ele vai dizer que isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população e vai continuando desenvolver o contra-argumento dele. Então, para que serve? Em que lugares nós vamos encontrar? Normalmente nos segundos e terceiros parágrafos, no desenvolvimento. E qual é o objetivo do contra-argumento? Contestar e derrubar o argumento opositor, ok? Novamente, para que serve o contra-argumento? Contestar e derrubar o argumento opositor. Não esqueçam. No mais, a gente termina a nossa aula aqui. Voltem o vídeo, façam as anotações de vocês. É um conteúdo muito importante para vocês que estão pensando na prova, na redação do Enem, tá bom? No mais, até mais e tchau, tchau!